Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe para vocês o vídeo que eu fiquei devendo sobre os temperamentos e eu vou começar pelo meu temperamento para que vocês possam entender também, porque eu já falei bastante, né, que eu sou melancólica, por causa disso que tem os melancólicos. Então, para você, né, não se perder nesses conteúdos todos que eu já mencionei o meu temperamento, eu trouxe ele. Mas nos próximos vídeos eu vou trazer também específicos sobre cada um para você entender melhor, se aprofundar mais e talvez até descobrir se realmente você é melancólico ou se você é dos outros temperamentos. Então aguardem os próximos vídeos para depois de vocês assistirem, né, sobre os 4 temperamentos para vocês de fato falarem, não, eu acredito que eu seja esse ou realmente eu sei que eu sou esse. Beleza? E para começar esse vídeo, eu preciso dizer para você a diferença entre temperamento e personalidade. Quando alguma situação ruim acontece na nossa vida, qual é a nossa primeira reação? Aquela que a gente faz sem pensar. É chorar? É gritar? É rebater? Esse instinto, aquilo que nós fazemos sem pensar que nós estamos fazendo. É o nosso temperamento agindo. Já a nossa personalidade, aquilo que nós escolhemos agir, é aquilo que nós escolhemos fazer. Então, antes de reagirmos, nós pensamos, fazemos escolhas, se eu falar isso, pode gerar isso, então eu vou falar isso. A gente pensa, a gente escolhe e então a gente reage. Então, existem essas diferenças aí, mas eu recomendo que você volte lá no vídeo dos temperamentos, dos 4 ali, para você entender melhor sobre isso. Mas vamos lá ao melancólico. Composto pelo aporte frio com o aporte seco. O aporte frio caracteriza essa reação lenta, essa introversão do melancólico. Já o aporte seco é essa rigidez, esse reter aquilo que está acontecendo, guardar as coisas profundamente, né? Ser facilmente marcado. Esse é o aporte seco. E essa junção do frio com o seco é representado pela terra. E eu vou falar agora para vocês os pontos fortes do melancólico e depois os pontos fracos. Mas como eu te falei no início desse vídeo, você não precisa se identificar em todos aquilo que eu vou falar, tanto negativo quanto positivo, porque isso não é uma caixinha, não é que todo melancólico vai ter todos esses problemas ou todas essas qualidades, porque existe uma diferença dos melancólicos, que eu posso falar mais pra frente, que dentro do temperamento melancólico existem 3 tipos. E aí é um pouco mais complexo, então vamos por partes. Então não quer dizer que você vai se identificar com tudo, tá? Mas com a grande parte, se você for melancólico, você com certeza vai se identificar. O melancólico, ele é um temperamento extremamente pé no chão. Ele se conecta com coisas que são concretas. Ele gosta muito de planejar, e não só planejar uma rotina ou trabalho, planejar tudo e nos mínimos detalhes. É um temperamento extremamente organizado, ele gosta da ordem e da rotina. Eu posso falar por mim, se a minha casa estiver bagunçada, eu estou bagunçada dentro de mim. Eu preciso que o meu exterior esteja organizado para que o meu interior consiga se organizar, sabe? Eu abdico de descansar para arrumar a minha casa para que a minha cabeça se organize, fique centrada e eu consiga fazer as minhas coisas. Ele também é muito introvertido, uns mais, outros menos, porque depende das suas personalidades, né? Mas geralmente é sim introvertido, não tem como você dizer que você é melancólico se você é uma pessoa extrovertida, tá? Porque a extroversão vem do aporte quente e o melancólico é o aporte frio. O frio é essa introversão. E por serem introvertidos também são de poucos amigos. É muito difícil o melancólico você ter muitos amigos, né? Como um sanguíneo, um colérico. O melancólico realmente ele tem assim, que dá pra contar numa mão. E são amigos que geralmente duram a vida inteira ou muitos e muitos e muitos anos. Ele não troca muito de amizade, não faz muitas novas amizades.
Ele é bem restrito quanto a isso. Ele é extremamente profundo em tudo que ele faz. Ele busca sentido, significado em todas as coisas, em tudo que ele faz. Ele precisa buscar esse significado por trás, o sentido, o propósito. Ele é movido a propósito. E por essa profundidade que ele tem muita dificuldade com amizades superficiais. Por isso que ele não é de tantos amigos. Porque os amigos do melancólico são amigos profundos. Não são os amigos de sair só pra tomar um açaí. É o amigo pra estar lá no dia difícil, segurando lá o irmão, abraçando, secando as lágrimas. Esse é o amigo do melancólico, que ele pode abrir o seu coração, que ele pode ser verdadeiro. Então é muito difícil, e eu posso falar por mim mesma, ter uma amizade que fique ali, sabe? Só ali na superficialidade mesmo. Porque a gente tem essa necessidade de profundidade, de aprofundar nas coisas. Então, os amigos do melancólico são poucos, mas são bons. Também por essa profundidade, buscar significado nas coisas, ele é muito inclinado à reflexão. O melancólico ama refletir sobre tudo. Tudo que acontece na vida dele, ele quer refletir, ele quer pensar, ele quer reviver aquilo na cabeça dele, e refletindo, e refletindo, e refletindo até concluir alguma coisa. Então isso é muito típico do nosso temperamento. E nós, geralmente, quando a pessoa pensa em melancólicos, né, pensa em tristeza, em melancolia. Mas não é bem assim. Nós não somos tristes, mas essa introversão está relacionada com esse sentimento da tristeza. Então, geralmente, quando a gente não tá bem, a gente se fecha totalmente, a gente vai pra nossa caverna e fica lá refletindo, trabalhando ali em nós, estudando, orando e crescendo ali. Então, não é que somos tristes, tá? Inclusive, nós podemos ser pessoas muito extrovertidas, mas com amigos próximos, aqueles que é meia dúzia ou nem isso. E quando a gente tá muito feliz, que a gente pode ser, sim, muito extrovertido. Mas, assim, são poucas coisas, tá? Poucas ocasiões e com poucas pessoas. Melancólicos também são pessoas extremamente analistas. Então, assim, se você precisa que alguém te mostre um problema no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua empresa, os melancólicos que vão ter essa visão além sobre os problemas por ter essa questão de análise muito forte dentro de nós. Nós conseguimos ver um problema a quilômetros, sabe? Melancólicos também são muito metódicos, a gente gosta das coisas do nosso jeito, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto é injusto. Então a gente é muito preto no branco, sabe? A gente tem essa rigidez, essa dificuldade ali de se moldar ali com as questões da vida. Isso também nós não gostamos de mudanças repentinas, nós marcamos um compromisso e a gente conta que aquele compromisso vai acontecer naquele dia, naquele horário. E quando isso não acontece, a gente fica desestabilizado, porque nós gostamos da ordem, da rotina, da previsibilidade, eu marquei, então tá marcado, sabe? Melancólico odeia atraso, odeia que você marque alguma coisa e não vá. A gente tem que trabalhar muito isso pra gente não pegar ranço das pessoas que são atrasadinhas, porque isso é muito difícil pra gente. Os melancólicos também têm um lado muito artístico. Pode ser que você seja melancólico e ainda não tenha descoberto isso, mas é uma tendência natural do seu temperamento essa questão das artes, seja com, sei lá, com um instrumento, com pinturas, com artesanato, ou, por exemplo, como eu, que eu sou formada como maquiadora, o que faz total sentido com o meu temperamento. E quando eu me formei com maquiadora, eu sempre me interessei com isso, eu não conhecia os temperamentos, então faz muito sentido na minha vida. Qualquer coisa que tenha a ver com arte, os melancólicos têm esse lado artístico. É o temperamento que mais consegue se colocar no lugar do outro. É muito mais fácil pro melancólico do que para todos os outros temperamentos se colocar no lugar do outro numa situação.
difícil, né, de conflito. É muito literal também, tem que tomar muito cuidado com o que você vai dizer para o melancólico, porque se você fala uma coisa, o melancólico guarda aquilo, grava aquilo e vai esperar que você cumpra aquilo que você disse. Aqui o meu marido é fleumático e ele fala assim: não, pode, eu vou fazer, eu vou fazer. Quando ele fala eu vou fazer, na minha cabeça ele vai fazer, porque é literal. Mas na cabeça dele, o vou fazer tá, para de falar que uma hora eu faço, quando eu tiver vontade, se der e quando der. Mas não, melancólicos são muito literais, então tem que tomar muito cuidado com o que você fala pro melancólico e o melancólico também tem que ter muito cuidado com como ele interpreta aquilo que estão falando com ele. E nós somos também extremamente sensíveis. Se uma situação ruim acontece com os outros temperamentos e com o melancólico, certamente no melancólico o estrago vai ser maior, porque ele absorve aquilo de uma maneira que impacta muito mais, gera muito mais dor, machuca muito mais por ter essa sensibilidade, por se aprofundar tanto nas coisas, ele leva ali pro pessoal, pro íntimo. Então, essa sensibilidade ela é muito boa, ela pode ser usada em benefício das outras pessoas, por exemplo, no âmbito cristão, de você estar lá disponível para outras pessoas, para ouvir, para aconselhar, para ser um ombro amigo, para orar pelas pessoas, mas também é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado também. E os pontos fracos do melancólico são, já juntando nessa sensibilidade, essa sensibilidade dele pode ser uma sensibilidade que leva o melancólico para um lugar muito, muito ruim, que esse lugar de vitimismo. Sabe, um melancólico não amadurecido, que não trabalha ali no seu temperamento, ele tende a ser uma pessoa muito vitimista, que tudo aquilo que falam, ele cria aquele rancor, ele não consegue perdoar, aquilo dói, e é uma dor, gente, no sentido assim, eu posso falar por mim, né? Por exemplo, se uma pessoa falou assim pra mim, Thaís, você é feia, há 10 anos atrás, se eu não trabalhei isso, se eu não perdoei isso, hoje, 10 anos depois, eu continuo com raiva dessa pessoa, sentindo a dor, a mesma dor que eu senti naquele dia que a pessoa disse pra mim que eu era feia, eu sinto hoje. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa sensibilidade, porque senão você vai pra um lugar muito difícil. Vou deixar aqui nos cards pra vocês o testemunho né, do porquê eu entrei nessa jornada de autoconhecimento. Mas foi justamente quando eu estava nesse lugar de vítima, de achar que o mundo inteiro estava contra mim, que eu era a única coitada, que tudo de ruim só acontecia comigo. Então, para vocês terem uma noção do quanto é perigoso essa sensibilidade, não só de ser afetado pelas pessoas, mas o se deixar ser afetado pelas pessoas, porque a gente tem controle, sim, sobre aquilo que falam pra gente, sobre como as coisas chegam até nós, mesmo que chegam, sei lá, as palavras ditas sejam com maldade, a gente pode trabalhar isso e não aprofundar dentro de nós, sabe? Entender que aquela pessoa não estava num bom dia, que ela não tinha maturidade e que ela não tinha Jesus no coração, enfim, para não marcar demais, não aprofundar demais e não nos levar para esse lugar que eu estava quando eu comecei essa jornada do autoconhecimento. Desde o melancólico, que também é um ponto muito negativo, porque essa rigidez faz com que o melancólico tenha muito problema nos relacionamentos dele, seja com o cônjuge, com amizades, no trabalho, porque a gente precisa aprender a se moldar com as situações da vida, né? Porque nem tudo é como a gente idealiza, como a gente quer, como a gente imagina. E o melancólico, por ter essa questão de organização, de planejamento, ele gosta de planejar o futuro, ele gosta de saber os horários das coisas, quando que ele vai fazer isso, quando que ele vai terminar o estudo tal e o que ele vai fazer. Só que a vida não é rígida, né? A pandemia veio para nos mostrar que tudo pode mudar do dia para noite, então essa rigidez precisa ser muito trabalhada no melancólico para ele não cair nesse lugar de uma pessoa extremamente frustrada, que é o lugar que eu também estava quando eu falei lá no meu testemunho.
que nada tá bom, que nada dá certo, que nada tá do jeito que ele quer, porque ele idealiza tanto as coisas que realmente elas nunca vão acontecer do jeito que ele quer, porque ele quer coisas perfeitas. E aí também vem que o melancólico é muito perfeccionista. E eu também já gravei vários vídeos aqui falando sobre esse meu problema do perfeccionismo. Tem livros onde eu compartilhei sobre isso também. Vou deixar nos cards e no box de informações para vocês terem acesso aos livros que me ajudaram a sair desse lugar. Esse perfeccionismo em excesso faz com que a gente não faça as coisas porque não tá perfeito, então não vou fazer, não vou começar, não vou gravar vídeo porque eu não tenho o cenário perfeito, porque minha luz não tá tão boa, porque a câmera não é tão boa, e a gente simplesmente não faz nada da nossa vida. E também, juntando nesse perfeccionismo, nós nos tornamos pessoas extremamente críticas. Porque se nada tá perfeito e pra gente, a gente quer o perfeito, a gente fica criticando. Então a gente critica tudo e todos. Então nada tá bom, então a gente cai nesse lugar que tem que tomar muito cuidado, né? Essas pessoas extremamente críticas, que são chatas, que tudo que você fala, a pessoa fala assim: ah, mas não vai dar certo. Ah, mas você já viu isso, isso, isso? E cai naquilo que eu falei do analista. A gente tem essa questão, né, esse ser analista dentro de nós que levado para um ponto positivo, para uma situação, num trabalho onde você vai ajudar a sua empresa ou um relacionamento, enfim, a encontrar os problemas e resolver os problemas, amém, maravilha. Mas se você vai para aquele pessimismo, para aquela crítica extrema, todo mundo que vai falar para você de um sonho, de um projeto, de alguma coisa, você vai lá e criticar, então dá muito problema, então tem que tomar muito cuidado com esse excesso de análise de tudo, porque nem tudo você precisa dar a sua opinião, nem tudo você precisa falar os pontos negativos. Isso é uma coisa que eu tive ao longo da minha vida, tive que aprender também. Nem todo mundo quer minha opinião, mesmo que eu veja que vai dar problema e que realmente deu problema depois, mas se ela não pedir, se a pessoa não pede minha opinião, melhor não falar, melhor ficar quieta. Se eu tiver intimidade, talvez falar, mas falar do jeito certo. Mas não ser esse tipo de pessoa de, não vai dar certo mesmo, sabe? Que aí ninguém aguenta. Nós somos extremamente sistemáticos, então tem que tomar muito cuidado com essa mania nossa aí de tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, que isso nos leva para esse lugar de frustração, que a vida não é assim, né? A gente é adulto e a gente sabe que a vida não é um mar de rosas, tem as nossas lutas, então a gente precisa tomar muito cuidado com esse ser sistemático aí. E aquilo que eu falei para vocês, que nós temos essa tendência à tristeza por conta da nossa introversão, da nossa reflexão, da nossa profundidade, mas isso é um ponto muito, muito, muito importante que você tenha que tomar muito cuidado para equilibrar essa profundidade, essa introversão ligada ao sentimento da tristeza, porque os melancólicos são um temperamento que tem mais probabilidade de desenvolver uma depressão, por sermos pessoas desse jeito, que quando algo de ruim acontece, a gente se fecha e a gente sofre sozinho e a gente fica ali remoendo as coisas e tudo marca, tudo machuca. Então, tem que tomar cuidado com os seus pensamentos. O melancólico tem uns pensamentos muito catastróficos, uns pensamentos assim muito ruins. Se você se deixa levar pelos seus pensamentos, você pode acabar tendo quadros, né, de depressão. Dependendo daquilo que você passou na sua vida, você realmente precisa buscar ajuda, e não só melancólicos, né, mas todas as pessoas, de um profissional. Quando eu fiz terapia, isso mudou a minha vida. Foi o start também para eu começar essa jornada de autoconhecimento. Foi quando eu comecei terapia. Isso foi lá em 2017, talvez. E então os melancólicos, até mais que os outros temperamentos, precisam muito dessa ajuda profissional para desabafar, para tirar aquilo de dentro deles, para entender e começar a trabalhar melhor aquilo que eles recebem do mundo e aquilo que eles pensam dentro de si, porque nós temos uma mente, gente, a gente não fala muito, mas a gente pensa na velocidade da luz e tudo quanto é coisa que vocês imaginam. Então a gente tem que
dependendo do rumo que os nossos pensamentos estão tomando, a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Será que isso realmente é saudável? Será que isso é realmente bom para que a gente saia desse lugar? Senão, realmente a gente pode ir para esse lugar emocional que é muito, muito, muito difícil. Nós também somos um pouco pessimistas, justamente por ser perfeccionista e a gente quer que as coisas saiam perfeitas. Se alguém fala alguma coisa pra gente ou a gente quer fazer alguma coisa que não tá perfeito, a gente vai ficar, mas não vai dar certo, mas não sei, e já fica nessa coisa de pessimismo, de ficar criticando. Então tem que tomar muito cuidado com isso para que não te paralise e não afete as outras pessoas ao nosso redor, porque também ninguém merece conviver com a pessoa pessimista. Também temos essa tendência a ser céticos, pessoas céticas. O que seria pessoas céticas? Pessoas incrédulas, pessoas que duvidam de tudo. De tudo, gente, da Bíblia, de Deus, do mundo, da bondade do ser humano, do qual roupa qual escolher, tudo, sabe? Duvida de tudo, tudo é mas tem que ver o lado X e o lado Y, mas o fulano fez isso, mas... E fica sempre essa pessoa em cima do muro em todas as situações da vida, então tem que tomar muito cuidado, porque pessoas assim... A vida não anda, não vai pra frente, porque a gente precisa ser o nosso sim, sim e nosso não, não, né? Já diz a palavra de Deus. A gente precisa escolher aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa ser determinado, a gente precisa defender o nosso ponto de vista, a gente precisa, enfim, ter um pouco mais ali de postura mesmo na vida, do querer, do agir, do fazer, e ficar ali em cima do muro, duvidando de tudo, do mundo inteiro, de todas as coisas, não leva a lugar nenhum, literalmente. Você paralisa e não sai do lugar. E é isso, gente. Esses são os pontos fracos do melancólico. E antes que você, que se identificou com a maioria desses pontos que eu falei, fala, ai meu Deus, mas meu temperamento é o pior. Não. Não é. Não existe o melhor temperamento e não existe o pior temperamento. Na verdade, o pior temperamento, como diz a Fernanda Boaventura, é aquele que você se mantém escrava dele. Ou seja, o nosso temperamento ele não muda, mas ele é trabalhado. Nós lapidamos esse temperamento. E se você, não gosto, lembre-se, foi o Senhor que escolheu. Deus escolhe o nosso temperamento. Não tem a ver com genética, não tem a ver com quantidade, tem a ver com aquilo que ele escolheu para você. E conforme eu vou trazer os outros vídeos falando dos outros temperamentos, vocês vão entender melhor sobre como um tem aquilo que o outro não tem. E o outro não tem aquilo que me falta. Então, tudo se complementa. Ninguém tem todas as qualidades do mundo. Ninguém tem todos os defeitos do mundo. Então, isso é a graça dos temperamentos, porque os 4 temperamentos juntos formam o corpo de Cristo, cada um na sua função, cada um com seus pontos fortes, cada um lutando as suas lutas, mas todo mundo se ajudando, todo mundo ali equilibrando e fazendo acontecer a vontade de Deus na Terra, porque eu faço esses vídeos, porque sou eu, uma outra pessoa talvez de outro temperamento não conseguiria fazer os vídeos. Então assim, o Senhor dá para cada um aquilo que lhe cabe, aquilo que ele sabe que a gente aguenta, né? O Senhor fala que o fardo é pesado, mas se a gente coloca nas mãos do Senhor, se a gente entrega, se torna leve, porque quem carrega é Ele, a gente tem muito menos trabalho com isso. Então, a gente precisa amadurecer e a nossa maturidade vai nos levar a esse aperfeiçoamento da nossa personalidade e vai fazer com que a gente equilibre o nosso temperamento, que ele continua sendo o nosso instinto, mas a gente vai aprender a identificar. Então, antes de eu ser aquela pessoa que eu vou criticar tudo e todos, toda hora, eu vou, antes de fazer isso, pensar, não, peraí, esse é uma falha do meu temperamento e eu não quero ser refém disso. Então, você não fala, você deixa aquilo passar, ou você, ao invés de criticar, você fala, não, vai lá, vai dar certo, em nome de Jesus, vou estar orando por você, e deixa, sabe? Porque ninguém precisa ser criticado o tempo todo. Então, é uma evolução. Eu falo naquele vídeo da introdução dos 4 temperamentos, que é como se fosse uma joia preciosa, só que aquela pedra bruta ainda, né? Então, todos nós nascemos com esse temperamento, que é uma pedra bruta, e que ao longo da nossa vida a gente vai lapidando até que se torne uma
pedra linda, brilhante e preciosa. Então é isso, eu espero muito que você entenda melhor sobre o melancólico, se você é melancólico. Calma se você não se identificou com nada aqui, que quer dizer que você não é melancólico, então aguardem os próximos vídeos. E lembre-se sempre, a jornada do autoconhecimento é um passinho de cada vez, é um pouquinho cada dia, então é um processo, não é da noite pro dia, as coisas não vão mudar só porque você quer que mude. Então vamos devagar, vamos com fé em Deus, com paciência, que tudo vai se acertar. E não se esquece de voltar naquele vídeo que eu falei do meu testemunho, que eu vou deixar aqui no box também de informações, para vocês entenderem aonde eu estava, como eu era, como eu agia, para como eu sou hoje, como eu caminho para me tornar amanhã, para que vocês se sintam encorajados mesmo, porque essa jornada faz com que a gente tenha a nossa vida transformada e ajude também a transformar outras pessoas, porque o autoconhecimento ele não para só em nós. Eu falo em todos os vídeos. O autoconhecimento é para abençoar a mim, a você, ao meu relacionamento, a minha maternidade, o meu trabalho, o meu ministério, tudo. Por onde você passar, você vai levar algo de bom conforme você vai evoluindo aí nessa jornada. Então é isso, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.